Boa noite, bem-vindos a Itu, primeira vez que fazemos o Seminário Internacional de Defesa da Concorrência aqui em Itu. Essa não será a abertura, nós teremos amanhã a palavra de abertura do seminário, mas nós temos hoje, já tivemos o grupo de trabalho sobre leniência, acho que todos puderam aqui participar, tivemos aqui Fernanda Machado, Felipe Roquette, falando sobre os resultados. E agora, queria pedir a todos que estão atrás agora já virem para os seus lugares, tomarem os seus assentos, porque nós temos agora uma palavra especial, keynote speaker, que é o secretário Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Para nós é um grande privilégio nós termos essa colaboração com a SRE. Todos vão se lembrar do evento que nós tivemos em abril, se eu não me engano, que foi lá no auditório Celso Furtado, lá no Ministério da Fazenda, e que deu o pontapé justamente para as discussões que levaram à edição, ao lançamento do relatório sobre plataformas digitais pela SRE. Para o IBRAC é uma grande honra nós sermos considerados justamente como veículo de acesso à sociedade civil. Lembro muito bem justamente da forma como o secretário fez chegar esse pedido ao IBRAC, então nós somos efetivamente muito agradecidos por essa distinção e também pela confiança. E hoje nós temos então a oportunidade de poder ouvir o secretário Marcos com mais tempo. Eu vou passar agora a palavra para minha colega e amiga, presidente do Conselho Deliberativo do IBRAC, Leonor Cordovil. Deixa eu arrumar esse microfone. Bom, boa noite. Vou pedir novamente, acho que se puderem só fechar a porta para a gente... Ai, obrigada. A chata tomando conta aqui. Bom, boa noite, meu nome é Leonor Cordovil, só seguindo as nossas diretrizes, eu sou a sócia de um escritório chamado Grimber Cordovil, sou presidente do Conselho Deliberativo do IBRAC, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, e estou com uma roupa vermelha e branca. Queria agradecer em nome do nosso conselho, dos nossos associados, a presença do secretário Marcos Barbosa Pinto. Para a gente é uma honra muito grande. Estamos todos muito há bastante tempo ansiosos para conhecer essa contribuição do Ministério da Fazenda. Para a gente é um assunto muito caro e muito delicado, né? Mas é algo que nós já temos aí ansiado e já temos pensado muito, assistido experiências estrangeiras e estamos muito curiosos para ver o que nos espera nesse futuro, né? Então, a gente queria agradecer muitíssimo a presença e temos aqui, só para explicar a dinâmica, nós temos algumas perguntas, mas primeiro nós vamos ouvir aí do secretário a sua explanação sobre a proposta e também depois vamos ter um tempinho aí para abrir para o público para eventuais perguntas, já podem então se preparar para isso. Muito obrigada mais uma vez, secretário. A presidente do Conselho seguiu à risca a orientação do IBRAC, que eu não segui. Chefe. Não é? Então, obviamente que nós temos aqui a tradução em Libras, nós temos também a autoidentificação, que é para permitir também o acesso também a pessoas que tenham dificuldades audiovisuais. Eu sou um homem pardo, alto, cabelos grisalhos e estou com gravata rosa e terno azul. Secretário. Bem, boa noite a todas, a todos. Obrigado, Renê, Leonor, pelo convite. Obrigado ao IBRAC por nos receber aqui, nos acolher mais uma vez para discutir esse tema que tem sido uma das prioridades da nossa secretaria, que é a competição em mercados digitais. Eu vou pedir um segundinho de vocês para dar um passo atrás e fazer o discurso número 2 do secretário de Reformas Econômicas, que é falar sobre produtividade e a importância desse assunto na economia para fazer a ligação com o nosso tema aqui hoje. Eu acho que até a minha secretaria é muito contaminada no Brasil pela discussão de macroeconomia. Hoje mesmo
macroeconomia ocupou boa parte do meu dia, mas eu tenho repetido que a gente não vai ganhar o jogo no longo prazo de crescimento econômico se a gente não focar na microeconomia, se a gente não fizer reformas que aumentem a produtividade e aumentem o nosso PIB potencial, que nos permitam crescer de forma sustentável, sem gerar inflação, sem exaurir os nossos recursos, né? E, para isso, uma série de reformas microeconômicas são essenciais. E esse governo está investindo muito nisso. A primeira grande reforma, a grande prioridade do governo no ano passado foi a reforma tributária, que é essencialmente uma reforma microeconômica. O seu objetivo não é arrecadar mais, nem menos, é simplesmente arrecadar de uma forma mais eficiente e distorcer o menos possível a atividade econômica. E a gente espera ganhar muito, adicionar muito crescimento potencial no país com essa reforma. O próprio FMI estima que a gente pode ganhar 10% no nível do PIB com a reforma tributária. Segundo ponto extremamente relevante, a segunda reforma extremamente relevante que a gente tem trabalhado é a educação. Capital físico é muito importante para aumentar a produtividade, mas capital humano é ainda mais importante, né? E a gente investiu muito num programa que alguns de vocês aqui já certamente ouviram falar, mas no longo prazo muitos ouvirão falar, que é um programa que eu acho que vai ter um impacto muito grande na sociedade brasileira, que é o programa Pé de Meia, que basicamente cria uma poupança para os alunos do ensino médio não evadirem. Com isso, a gente espera cortar a evasão escolar no país em 1/3 e acrescentar mais ou menos 1% no nível do PIB no longo prazo. Crédito é outra das nossas preocupações. Custo de capital. O Brasil tem um custo de capital muito alto quando comparado a outros países desenvolvidos e até, na verdade, mesmo quando comparado aos países em desenvolvimento. E uma das principais razões, a gente tem 2 componentes desse custo de capital. Tem o custo básico da economia, a taxa básica livre de risco da economia, digamos assim, a taxa Selic, que é alta, mas também o nosso spread de intermediação é muito alto. O spread de risco, o spread de intermediação é um dos maiores do mundo. Para vocês terem uma ideia, a Selic está em torno de 10% hoje, o spread médio bancário é de mais ou menos 18%. E a gente tem trabalhado muito com uma série de medidas. Nesse momento, a gente tem... ontem a gente aprovou mais um, então a gente tinha 7 projetos de lei, agora tem só 6 em tramitação no Congresso, e tem insistido muito nessa agenda. Mas falar de produtividade, e aqui eu trago para o nosso tema, sem falar de competição, seria um erro. A gente sabe que existe uma imensa literatura econômica que demonstra uma forte correlação positiva entre produtividade e competição. A competição compele os empresários e os administradores a serem mais eficientes. Ela permite que empresas mais eficientes ganhem market share, ela estimula a inovação e ela força empresas que não são produtivas a saírem do mercado. Então, uma das grandes formas da gente ganhar produtividade na economia brasileira é investir na defesa da concorrência. Também uma boa forma de ganhar competitividade, de ganhar produtividade, é investir, difundir os serviços digitais. Como eu tenho repetido, a produtividade do trabalho digital no Brasil é 3 vezes maior do que as demais ocupações. O salário médio dos trabalhadores no setor digital é o dobro. E esse setor já representa mais de 9% do valor adicionado no PIB brasileiro. Segundo o relatório do Mário Draghi, que ele fez para a União Europeia, os serviços digitais são a principal razão pela qual a produtividade na União Europeia é 20% menor do que nos Estados Unidos. O gap de produtividade entre a União Europeia e Estados Unidos, segundo o Mário Draghi, é em grande medida explicado por serviços digitais, pelo déficit de adesão de serviços digitais. Mas eu acho que a gente não pode ficar sentado esperando que essa produtividade que a gente espera ter com os serviços digitais vai cair de mão beijada para a gente. Na minha opinião, e acho que eu não estou sozinho, acho que existe uma grande tendência mundial nesse sentido, a competição é essencial para que a gente possa capturar esses ganhos de produtividade aqui no Brasil.
É inegável que as grandes plataformas digitais têm crescido de maneira vertiginosa no mundo. E também é verdade que a competição com essas grandes plataformas é muito difícil, por razões como economias de escala, efeitos de rede, acesso a dados. Vocês são os especialistas e certamente vão poder listar melhor do que eu as razões pelas quais a competição é tão difícil. E a gente precisa, apesar dessa dificuldade, preservar a competição para que a economia brasileira possa se beneficiar desses ganhos de produtividade. E as empresas brasileiras, sejam elas de tecnologia, sejam elas nos setores tradicionais, e daqui a pouco a gente não vai ver mais essa distinção entre setores de tecnologia e setores tradicionais, seja porque as empresas tradicionais vão se mover para o setor de tecnologia, vão usar a tecnologia cada vez mais, seja porque o contrário vai ser também verdadeiro. Então, para que as empresas brasileiras, sobretudo, possam se beneficiar desses grandes ganhos que os serviços digitais proporcionam, a gente precisa investir na competição. É claro que grandes plataformas digitais também podem, não estou dizendo que vão fazer isso, mas podem abusar do poder que têm. A gente já vê casos ao redor do mundo sobre preferência para próprios produtos, cobrança de taxas alegadamente abusivas para acesso a ecossistemas, acordos de exclusividade e preferência e também preços abusivos. Eu acho que a tendência mundial, a conclusão que a gente chegou no nosso estudo, é que o direito concorrencial, infelizmente, é insuficiente para lidar com esses problemas, né? E por algumas razões. As investigações me parecem ser mais demoradas do que a velocidade de crescimento e de desenvolvimento dessas plataformas. Também porque o direito antitrust sempre teve alguma dificuldade para trabalhar com alavancagem de poder de mercado entre diferentes mercados relevantes. A avaliação de eficiências é muito difícil quando a gente está tratando de plataformas digitais, e também tem um fenômeno cada vez mais comum, ou uma percepção de um fenômeno, de que aquisições estariam sendo feitas muito mais para eliminar concorrentes do que para realmente obter os ganhos de eficiência com essa aquisição. Nos parece a todos no Ministério da Fazenda, que o direito antitruste é insuficiente. Por outro lado, nós estamos todos cientes que regulação em excesso também é um risco, e é um risco que pode, um remédio que pode ser pior do que a doença. A gente tem a mais absoluta convicção de que a gente precisa preservar a inovação, e a gente também tem convicção de que as grandes plataformas são grandes mecanismos de inovação. A gente acha muito importante também preservar a inovação fora do âmbito das grandes plataformas. Por isso, nossa proposta envolve uma forma de regulação assimétrica. E, além disso, independentemente de matar ou não a inovação, prejudicar ou não a inovação, é importante que a gente não imponha custos desnecessários nesse processo, que a gente faça uma regulação que seja o menos burocrática possível e que ela busque atingir os seus objetivos ao menor custo administrativo e transacional possível, né? A nossa sugestão é um modelo regulatório que nos parece equilibrado. Ele foge um pouco do modelo antitruste tradicional, modelo americano, casuístico e ex post, mas ele também foge um pouco do modelo da União Europeia, que é assimétrico, ex ante, como nós pretendemos implementar aqui no Brasil, mas, por outro lado, impõe obrigações gerais, que às vezes são muito abrangentes, às vezes são desnecessárias e também impõem um custo regulatório muito grande, a nosso ver, aos regulados, né? O nosso modelo, a nossa recomendação do estudo é fazer um modelo assimétrico, quer dizer, indicar quem são as empresas, os setores que vão estar sujeitos a essa intervenção ex ante, mas, por outro lado, a gente pretende trabalhar com obrigações muito específicas, não impor obrigações gerais na lei e trabalhar com obrigações específicas, eu acredito num processo quase negociado com as empresas, para que a gente só intervenha o mínimo possível para que a gente possa preservar e fomentar a concorrência, né?
Nós nos perguntamos muito quem deveria ser o regulador, eu não diria regulador, mas esse órgão de proteção da concorrência em mercados digitais. Eu acho que não demorou muito, e acho que foi uma opinião unânime do mercado, inclusive entre aqueles que se opõem a um regime específico para as plataformas digitais, que o CAD deveria ser esse órgão. A partir daí, a gente vai ter um modelo, na nossa visão, que você vai ter o CAD designando essas grandes plataformas, impondo obrigações procedimentais, também obrigações substantivas, e, eventualmente, na medida do necessário, utilizando a expertise de outros reguladores para impor padrões setoriais ou padrões de interconexão na medida do necessário para cada remédio específico, né? A nossa visão é de que esse modelo vai permitir respostas mais rápidas do que o modelo norte-americano. Ele não vai impor tantos ônus às empresas como o modelo europeu, e, por outro lado, ele vai permitir uma efetiva proteção da concorrência, né? Acho que o que a gente quer, nesse momento, é garantir que o Brasil tenha condições de competir, as empresas brasileiras tenham condições de competir nessa nova economia. Acho que o sistema vai gerar mais agilidade, vai reduzir burocracia e vai nos permitir dar o salto de produtividade que a gente almeja. Obrigado, estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Secretário, como uma primeira pergunta, que acho que são algumas das perguntas que todos estão se fazendo depois de, obviamente, terem analisado o relatório, mas a proposta ela menciona a criação de uma nova unidade especializada, que será responsável, e aí, entre aspas, né, será responsável pela implementação da nova ferramenta pró-competitiva. Nós temos hoje, então, a estrutura do CAD, com superintendência, tribunal e a superintendência com 11 coordenações. Pode falar um pouco mais o que envolve essa nova unidade? É uma nova SG? É uma coordenação dentro da SG? Qual que é o desenho que, eventualmente, já tenha sido pensado? Eu não vou dar respostas específicas, mas eu vou discutir com vocês o que eu acho que são algumas possibilidades aqui. Esses assuntos estão sendo, nesse momento, debatidos dentro do governo, na medida em que a gente encaminha uma proposta mais específica. Mas a gente vê aqui vários modelos. Primeiro, pensar no desafio, né? Que é esse órgão tem alguma característica regulatória, o que é uma novidade para o CAD, mas talvez não seja para outras agências. Eu, por exemplo, fui diretor da CVM, e a CVM exercia os dois papéis, de regulador e de julgador, e a área técnica, o papel da fiscalização e acusação. Mas é um novo papel para o CAD, então eu acho que é algo diferente. O nosso objetivo principal, ao propor a unidade, e eu acho que a gente discutiu isso muito, a gente teve uma experiência muito rica de conversar, não só ler os relatórios das agências internacionais, mas de conversar com quase todas, e de ouvir o que está por trás e das razões de quem está já implementando na prática isso. E a principal razão pela qual a gente sugeriu uma unidade específica foi o conhecimento, o expertise técnico, né? E, além disso, um pouquinho do expertise mais regulatório, que não existe no CAD hoje, porque o CAD não exerce tanto essa função. Agora, a gente pode pensar em vários modelos. A unidade pode ser uma unidade dentro da Superintendência Geral, simplesmente. Ela pode ser uma unidade separada, reportando diretamente ao tribunal, como, por exemplo, é o que acontece, acredito eu, com o Departamento Econômico. E outra possibilidade é ter uma estrutura muito paralela à SG, com as mesmas características, para tratar dos casos, dos casos digitais. Tá. E sendo esse o caso, acho que também a gente tem outra opção, que tratam-se todos os casos relacionados a mercados digitais
nessa nova, digamos, superintendência, ou tratam-se apenas os casos relativos às plataformas que seriam objeto de designação. Então, acho que a gente tem prós e contras para cada uma dessas estruturas. Acho que todas elas podem atender o nosso objetivo final, mas acho que o momento nosso agora é de ouvir mais do que de dar respostas, ouvir todos os stakeholders para tentar chegar a uma melhor solução possível. E, obviamente, o CAD vai ter um papel essencial nessa definição, porque ninguém conhece mais o funcionamento do órgão do que os próprios membros do tribunal, o superintendente-geral e os técnicos da casa. Vou fazer aqui uma pergunta ainda nesse âmbito institucional. Só tirar aqui, mais fácil. Eu acho que o senhor já endereçou um pouquinho esse tema, mas o artigo 4º da nossa lei, né, fala que o CAD é eminentemente, aliás, o CAD é uma autarquia judicante, né? E sempre foi assim, e temos 60 anos dessa prática, né? E eu ia até dizer que nós não tínhamos aí uma experiência parecida no Brasil, mas o senhor lembrou muito bem a CVM. Embora eu não seja especializada em CVM, eu acho que talvez a CVM seja judicante no ex ante, mas me corrija se eu estiver errada, no ex post. Então, temos uma boa experiência aqui para comparar. Então, eu queria exatamente lhe escutar como é que nós faríamos essa mudança de natureza, porque é uma bela de uma mudança de natureza jurídica, de um órgão que tem muita experiência em investigar, descobrir e julgar, para um órgão que também dentro dele vai ex ante, dizer o que fazer e depois investigar, descobrir e julgar. Acho que a minha passagem pela CVM agrega nessas discussões, mas acho que outros órgãos também têm a mesma característica, e é uma característica bastante comum, acho que nos órgãos de regulação setorial também. Eles têm um processo normativo. Então, em primeiro lugar, eles têm as normas que são fixadas em lei, que estabelecem obrigações substantivas, às vezes procedimentais, mas na maioria das vezes algumas obrigações substantivas. Na sequência, eles podem criar novas normas, né? E aí eles criam um procedimento de acusação para verificar a conformidade, de fiscalização para verificar a conformidade com aquela norma, um procedimento de acusação, que em geral fica na área técnica, e um julgamento que fica no colegiado. Mas o colegiado desses órgãos, em geral, julga infrações, tanto violações diretas à lei, quanto infrações às normas que o próprio órgão editou. Mas nessa perspectiva, o que todos eles procuram fazer, a CVM procurava fazer isso de uma maneira muito explícita, e que eu acho muito importante para assegurar um devido processo legal, é ter todos os processos começando na área técnica, né? Seja o normativo, seja o fiscalizador e sancionador, mas terminando também sempre no colegiado. Então, eu imagino algo parecido aqui. Então, a designação comece numa decisão dessa unidade, em qualquer lugar que ela esteja, com que ela seja feita, isso chega ao colegiado para que o colegiado aprove. Aí, no procedimento administrativo seguinte, essa unidade proponha ao tribunal determinadas obrigações específicas. Eu imagino que isso funcione na prática, embora a lei vá dar ao colegiado, ao tribunal, o poder de editar essas normas específicas, essas obrigações específicas. Isso vai funcionar muito num processo negociado com as empresas, acredito eu, um processo de descoberta mútua, de revelação de informações e descoberta, que chegue numa propositura para o tribunal, e que aí, então, aprova ou não aprova aquela recomendação, e a partir daí a gente vai ter uma outra etapa, porque, embora essas obrigações sejam específicas, é possível que elas venham a ser descumpridas, no caso concreto, e aí acho que você vai ter que ter um outro processo administrativo sancionador nessa hipótese. Assim. Teoricamente, é possível fazer isso, outros órgãos reguladores já o fazem no Brasil, e com a preservação do devido processo legal. Aqui talvez seja um pouco mais fácil por um lado, mais difícil por outro, porque essas obrigações vão ser mais específicas,
e vão lidar com um conjunto de empresas menor. Isso pode ser mais fácil por um lado, porque vai permitir talvez normas que deixem menos espaço à interpretação, mas por outro lado cria o risco de se lidar com poucos regulados de uma maneira que talvez não respeite o devido processo legal, que seja muito dura, e acho que a gente tem que tomar os cuidados para que isso não aconteça. Bom, puxando um pouco ainda na questão do desenho institucional, a gente tem, obviamente, dentro do CAD-DE, do Departamento de Estudos Econômicos, e a proposta ali seria de fortalecer até as suas atribuições para a realização de estudos e análise de mercado, né? Você já comentou do tribunal, o senhor também já comentou sobre a unidade, a possibilidade dela ficar sozinha ou atrelada à SG ou ao lado da SG. Qual que seria o papel do DE nessa estrutura e se ele continuaria como um órgão de apoio ou teria uma participação direta nessa nova unidade que seria criada? Eu acho que a nossa ideia, inclusive, a gente faz menção expressa no relatório ao DE. O que a gente gostaria é de dar alguns poderes adicionais ao DE para que ele possa obter mais informações, ou poderes maiores de coleta de informações, eu diria, para que ele possa realizar os seus estudos. A gente vê a estrutura do DE e o DE sendo mantido exatamente como é hoje, mas com esses poderes adicionais. Também não é nosso objetivo, não foi essa a recomendação do relatório, de que o DE tivesse poderes mais, eu diria, intrusivos ou regulatórios ou até de medidas preventivas, como ocorre em outros países. Eu acho que não é esse o caminho que a gente gostaria de seguir em princípio, mas, obviamente, a gente vai discutir com o CAD esse assunto para sentir a opinião deles. Obrigada. Falando aqui já de designação, né, o processo de designação é algo que vem sendo discutido na Europa com muito vigor, aliás, desde o início, né, de todas as discussões na Europa, e pelo que a gente acompanhou, pelo que a gente entende da proposta da Secretaria, a gente teria aqui um regime muito mais de plataformas especificamente, que seria, né, plataformas com relevância sistêmica, muito mais do que serviços, que se aproxima do modelo europeu lá de Core Platform Services. A gente está falando, só que quando a gente vai falar de obrigações a serem cumpridas, a serem observadas, a gente está falando de serviços e não de plataformas. Existe um conflito? Como entender isso melhor? Ou a gente teria aí um processo de subdesignação? Então, a gente gastou bastante saliva, nós, entre os técnicos da SRE, eu me considero um dos técnicos no debate, para tentar criar um regime que fosse o mais concreto possível. Eu acho que o compromisso que a gente chegou, o equilíbrio que a gente tentou chegar, que a gente pretende ver refletido na legislação, é de que a gente faça a designação por empresa, pela plataforma, pelo grupo econômico, digamos assim, mas as obrigações sejam bem específicas, elas podem ir não só para o serviço, mas como a gente não tem a necessidade, como ocorre no DMA, de uma vez indicado o serviço, todas aquelas obrigações se aplicam de uma vez, a decisão de designar alguém já implica todo um regime jurídico que já está estabelecido na legislação. No nosso caso, o que a gente pretende não é isso. Designa-se a plataforma e, na sequência, inicia-se um outro processo para dizer, olha, aqui temos um grupo econômico que tem uma relevância especial para a competição no Brasil. Quais obrigações faz sentido impor e para quais serviços? E acho que isso nos permite agir de maneira paulatina, com responsabilidade, olhando o que está acontecendo ao redor do mundo, nos permite agir mais rápido quando todo mundo já
impôs uma determinada obrigação ou sentiu que aquelas obrigações gerais devem se aplicar a um caso específico, nós podemos se mover mais rápido. Em outros casos, onde a gente talvez esteja na fronteira, a gente pode se mover mais devagar. Então, acho que a nossa ideia é que o modelo permita ser o mais específico possível para evitar justamente esse excesso de regulação, excesso de compliance que pode além de impor custos, pode dificultar a inovação. Como advogados de concorrência, a gente fica sempre perguntando sobre os atos de concentração, né? Então, a gente quer saber se haveria algum tipo de migração de competência dos atos de concentração relacionados às plataformas para essa unidade, como que ficaria efetivamente essa apreciação dos atos de concentração nesse modelo que vocês estão pensando? Ótima pergunta. Mais uma vez, vou te responder com hipotéticos. E com alternativas. Uma alternativa é deixar todos os atos de concentração onde estão. Me perdoe, eu não sou um especialista da área, mas nas nossas conversas com especialistas e com o mercado, um dos pontos anotados em relação à prática do CAD foi de que o controle de concentrações acaba tomando como dizer assim, muito espaço dentro da agenda do CAD, que é uma autarquia que tem, como todas, recursos escassos, portanto, esse é um tema que acaba assumindo uma grande proporção dentro do CAD, às vezes deixando menos espaço para o controle de condutas. Então, uma alternativa possível aqui seria deixar todo o controle de concentração onde está hoje e migrar para a nova superintendência ou para a nova unidade ou para o novo departamento, como é que se queira chamar essa unidade, migrar para ela só os processos das grandes plataformas digitais, processo de designação e o processo de imposição de obrigações específicas e, eventualmente, o processo de verificação, fiscalização e eventual processo sancionador relativo a essas grandes plataformas. Essa é uma alternativa. Outra alternativa possível a mais radical, em termos de mudança, seria migrar todos os atos de concentração que envolvam serviços digitais. Essa me parece a mais complicada de todas para essa nova unidade. E, por fim, uma alternativa intermediária seria só migrar para essa nova unidade os atos de concentração relativos às plataformas designadas. Então, você ficaria nessa unidade com... ela seria, digamos, responsável por todas as questões envolvendo as plataformas designadas como concorrencialmente relevantes, sistemicamente relevantes. Essa é outra alternativa. Já que eu estou aqui, a gente ainda não precisa me comprometer. Gosto um pouquinho mais dessa alternativa do que das outras, mas não vou me comprometer com nada. Até porque não sou eu que decido. Bom, obrigada. Existe, falando aqui do avião que já decolou, né, da Europa, a gente já há notícias, aliás, antes as discussões já traziam esse tema de possíveis conflitos entre unidades, né? Ou seja, o DG Connect ali com alguma decisão que pode interferir ou que pode ser diferente de uma decisão do DG Comp. E para isso foi criada uma secretaria especial, ou seja, uma mãe do conflito. E essa secretaria especial, ao que tudo indica, já tem poderes, enfim, um regulamento próprio para dirimir exatamente conflitos ex ante, ex post. Chegaram a pensar alguma coisa nesse sentido? Não, ainda não. Eu quero crer que no nosso modelo o tribunal vai ser a mãe. Como já é no modelo hoje, eu acredito que esse seja o caminho. Se eu puder adicionar, assim, onde eu vejo talvez o grande conflito aqui, na relação, a questão do ato de concentração eu acho muito tranquila, porque pode ficar num lugar ou de outro, o padrão é mais ou menos parecido, e ainda que haja uma obrigação específica,
relativa a atos de concentração, acho que ela vai estar designada com a precisão adequada para que qualquer unidade dentro do CAD possa fazer isso. O controle de condutas me parece mais complicado. Por quê? Essas obrigações específicas, em muitos casos, nada mais vão ser do que especificações para um caso concreto das obrigações, das condutas gerais previstas na lei, né? Então, ali me parece ser uma seara que talvez gere conflitos e talvez seja interessante que tudo isso fique num lugar só, qualquer que ele seja. Bom, Leonor e eu terminamos aqui as perguntas. Poderia fazer mais. Nós vamos abrir, então, aqui para essa plateia cheia. Temos ali uma pergunta já ali. Ricardo Mota, diretor de Mercados Digitais. Bom, primeiro, obrigado, secretário. Um prazer revê-lo aqui no seminário do IBRAC. O secretário comentou no início que, obviamente, que a conclusão da Fazenda, a conclusão dos relatórios, está escrito lá, é que o antitruste não é mais suficiente ou não é suficiente para endereçar todos os problemas. E o secretário mencionou também, logo em seguida, que um dos problemas seria, por exemplo, cobranças de preços abusivos, o que realmente o antitruste tende a negar ou não encara isso como uma conduta por si só, né? É muito mais um efeito de talvez uma conduta do que uma conduta em si. Esse conjunto de obrigações endereçaria também esse tipo de problema. E aí eu pergunto, indo além, né, que seria a questão do abuso exploratório, mas também endereçaria outros tipos de problemas, como problemas de consumidor e outras sortes de problemas que poderiam surgir dentro desses ecossistemas, ou ele realmente vai ficar restrito a uma análise concorrencial, ainda que ex ante? Qual que é a visão da Fazenda sobre isso? Olha, e aqui é a visão da Fazenda estritamente sobre o problema concorrencial, tá? Isso não significa que em outro momento, ou até eventualmente em breve, o governo não tem uma iniciativa com relação a outros temas, como proteção ao consumidor, como transparência, como proteção ao trabalhador. São todos temas da maior relevância, assim como é o grande tema que vem sendo discutido pela sociedade, que é o tema da regulação de conteúdo, liberdade de expressão. Acho que são temas relevantíssimos. Agora, o foco da proposta da Fazenda é realmente a questão competitiva. E a maneira, a nosso ver, de lidar com a questão de preços eventualmente abusivos é através da competição. Então, o que a gente quer nessa nossa, com as nossas recomendações, é aperfeiçoar o sistema da concorrência, né? E eu acho que o grande ponto, eu acho que é possível. As ferramentas, ainda mais as ferramentas que a lei antitruste brasileira oferece, são muito amplas. E eu diria que talvez não fosse a necessidade de conhecimentos muito específicos para esse setor, não fosse a velocidade com que ele se desenvolve, e não fosse também o status, eu diria, privilegiado que essas plataformas assumem, talvez o antitruste fosse capaz de lidar com eles. E a gente vê uma jurisdição como os Estados Unidos ainda insistindo bastante nesse caminho para tratar do problema. Mas eu acho que, embora o antitruste talvez seja capaz de resolver o problema, ele não é a melhor ferramenta. Eu acho que a melhor ferramenta, a nossa conclusão foi essa. A melhor ferramenta talvez seja dotar a autoridade antitruste. Não significa abandonar o antitruste, pelo contrário. Acho que grande parte das ferramentas e da estrutura de pensamento, do conhecimento, se mantém, mas o nosso caminho é dotar o órgão de defesa da concorrência de algumas novas ferramentas para poder lidar com esse fenômeno. E acredito eu, na linha como vem seguindo e perseguindo os mesmos objetivos que já estão previstos hoje na Lei de Defesa da Concorrência. Paulo Casagrande. Não,
acho que... Não, primeiro foi ali, professora Beth Farina. Boa tarde, muito obrigada pela explanação. Foi, para mim, foi um grande aprendizado. E eu queria dar uns 22 passos para trás, talvez porque eu não tenho tido a oportunidade de ler relatórios, etc., que o secretário focasse na seguinte questão: nós precisamos de uma reforma que altere as entidades que estão ali, as organizações, quer dizer, a estrutura, os instrumentos de defesa da concorrência. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu preciso identificar a necessidade, né, de que o Estado venha a, vamos dizer assim, complementar as ações do mercado. Quer dizer, eu estou entendendo que nós estamos enxergando as plataformas digitais como um bicho diferente, que precisa de um tratamento diferente. É isso mesmo? Então, por que a gente tem que fazer tantas mudanças? Eu acho as mudanças bastante importantes, né? Mas elas exigem uma clareza de objetivo, do meu ponto de vista, sem ter estudado como deveria ter feito, mas eu não tive acesso ao relatório. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que esse foi, e obviamente não é uma questão fácil, essa foi a grande questão que a Fazenda colocou para debate público. É suficiente? Os instrumentos que a gente tem na Lei de Defesa da Concorrência são suficientes para lidar com esse novo fenômeno que envolve empresas de tamanho ímpar, talvez na história da economia mundial, que crescem a uma velocidade também ímpar, que fazem aquisições numa velocidade também ímpar, que se beneficiam de grandes ganhos de escala, efeitos de rede, que acumulam dados também num volume sem precedentes. Essa era a grande pergunta que a gente colocou para a sociedade. Não é uma questão fácil de se resolver. E o que a nossa conclusão foi de que sim, era necessário alterar a lei da concorrência para isso. Não era o caso, como alguns propunham, como o próprio Congresso Nacional hoje debate, de criar um novo regulador para o setor, para focar nessa questão, ou de atribuir a outro órgão regulador que não o próprio CAD essa competência. Também não nos pareceu necessário fazer uma reforma ampla nos objetivos e nas condutas vedadas à Lei de Defesa da Concorrência, mas nos pareceu, sim, necessário tratar de forma um pouco diferente algumas dessas questões que estão surgindo. Por exemplo, dar instrumentos, caso necessário, o CAD lidar com essa questão de killer acquisitions. Dar instrumentos para o CAD ser mais concreto na imposição de obrigações para a conduta dessas grandes plataformas. Dar instrumentos para que o CAD, às vezes, haja antes de que o problema se materialize e seja irreversível. Isso nos pareceu importante, como nos pareceu importante dotar o CAD de uma unidade com conhecimento específico sobre esse setor, que possa discutir a fundo esses temas com essas grandes plataformas, porque a assimetria de informação é muito grande, e eu acho que essa unidade vai poder se beneficiar não só da especialização, como do contato internacional com outras unidades parecidas que vêm se formando ao redor do mundo. E eu adicionaria um último ponto. Pode ser que o mundo inteiro esteja caminhando na direção errada, mas eu vejo uma clara tendência mundial nesse sentido. Aqui no Brasil, a gente está procurando ser o menos intrusivo possível, fazer uma intervenção estatal
a mais circunscrita possível nessa questão, dando atribuição ao CAD, que é um órgão que tem um grande conhecimento de economia, que tem um perfil, eu diria, menos interventivo por natureza, porque entende que qualquer ação na economia tem consequências, que, eventualmente, mesmo uma conduta ou uma aquisição que pode parecer, às vezes, aos olhos da sociedade, excessiva, pode gerar ganhos de eficiência, pode gerar ganhos de produtividade. Então, nos parece que esse modelo é um modelo que responde ao problema de maneira adequada, de maneira equilibrada, e que trata, e também com a menor ruptura institucional possível, porque dá à Autoridade de Defesa da Concorrência mais ferramentas para lidar com esse problema, sem uma grande inovação institucional, que seria a criação de um outro órgão, ou de dar poderes concorrenciais para uma nova agência para regular esse setor. Paulo Casagrande. Paulo. Boa noite, secretário Marcos. Um prazer ver a sua palestra, ver a apresentação sobre esse estudo. Gostaria de parabenizar na sua pessoa o corpo técnico da secretaria, que certamente fez, por meio desse estudo, acho que a principal reflexão sobre a política de defesa da concorrência no Brasil desde a edição da Lei 12529. E a minha pergunta tem a ver, na verdade, com uma outra parte do estudo. Certamente a parte do estudo que mais nos chama a atenção é a parte em que se prevê o órgão, ou o CAD, como um órgão regulador, que é uma coisa, como bem apontou a Leonor, muito inovadora. Mas tem toda uma outra parte das recomendações do estudo que aponta sobre ajustes, sobre instrumentos que não dependem de modificação legislativa, sobre os instrumentos utilizados na implementação da política brasileira de defesa da concorrência, que dependem primordialmente de ações do CAD, que é uma autarquia com independência, como ajustes no formulário, ajustes em guias, ou procedimentos, adoção de procedimento ordinário para avaliação de autos de consideração envolvendo plataformas e outros aspectos. Como o senhor vê esses possíveis ajustes, interações da Secretaria com o CAD, como é que seriam o desenvolvimento desses outros ajustes da política de defesa da concorrência brasileira que não dependem de modificação legislativa? Obrigado. Obrigado, boa noite, Paulo. O nosso relacionamento com o CAD tem sido excelente. A gente, antes de iniciar o processo, a gente conversou com o CAD sobre o assunto. Durante o processo, a gente não só conversou, como o CAD se manifestou na própria tomada de subsídios, e a gente continua num diálogo muito produtivo com o CAD. Eu acredito que, assim, a intenção da Secretaria nunca foi interferir, de modo algum, na independência do CAD, muito pelo contrário. O que a gente quis foi fazer meras recomendações para o CAD, para discussão pelo CAD, pelos órgãos, para que eles sejam avaliadas, rechaçadas, adotadas. Foi nesse sentido. Como a gente faz, como a Secretaria de Reformas Econômicas tem debaixo dela ainda a Secretaria de Acompanhamento Econômico, que é um órgão do Sistema de Defesa da Concorrência, cujo objetivo é fazer a advocacia da concorrência. E eu gosto de ver o nosso relatório também como um pouquinho de advocacia da concorrência junto ao CAD, sobre alguns dos temas ali. Acredito eu que, sobre vários temas, o CAD tem uma visão semelhante à nossa, sobre outros pode discordar, mas todas as sugestões foram feitas nesse sentido. A gente fez uma sessão com membros do tribunal para explicar a eles as nossas sugestões, e a gente tem conversado desde então num diálogo institucional muito produtivo. Então, eu acho muito interessante que a gente faça esse diálogo abertamente e possa apresentar razões e chegar ao melhor resultado para a sociedade. Eu acho que nós temos mais uma, Ricardo ou Lauro Celidônio. A não ser que eu esteja comendo a vez de alguém aqui.
Você? Sim, tá bom. Boa noite a todos. Muito obrigado, secretário, pela explicação. É muito claro o trabalho que vocês realizaram, sim, parabéns. Mas eu tenho uma pergunta um pouco mais filosófica, vamos dizer assim, mais ou menos na linha do que disse a Beth, a professora Elizabeth, desculpe. Mas a realidade é a seguinte: nós temos o projeto de vocês, tem o projeto de plataformas no Congresso, tem o projeto de lei das fake news, tem o projeto de lei de inteligência artificial, tem a LGPD e a NPD, tudo regulando plataforma, tudo metendo intervenção nas plataformas como propostas básicas. Além disso, a gente está vendo todas as agências sofrerem um risco tremendo de intervenção do poder político. E as plataformas, e muitas das plataformas, lidam com opinião. Nós temos visto os debates do X, os debates no Instagram, no Facebook e diversas outras coisas. Nós estamos correndo um risco tremendo de captura política das agências. O presidente Lula quer igualar os mandatos, outros querem intervir, outros querem criar a regulação da regulação, com a agência de plataforma, agência de agências. Nesse sentido, vocês discutiram esse risco, ou seja, de uma nova agência que lide com plataformas, com inteligência artificial, que seja ela for, ser capturada politicamente e ser usada politicamente pelo governo de plantão? Houve essa discussão? Porque me parece que essa discussão é que está faltando, que se teve no Congresso o ano passado sobre as fake news, e agora a gente tem fake news tratada no projeto, no TSE, em todo lugar. Então, na minha opinião, acho que a gente precisaria analisar um pouco mais quais são os objetivos efetivos, não só dessa agência, mas de todas que vão lidar com as plataformas. Porque se for só mais um balcão, só mais uma agência reguladora, nós vamos ter 4 ou 5 lidando com elas. Então, ou vocês conseguem unir todos esses papéis nessa nova agência, o que eu sou a favor, prefiro um balcão do que 5, ou senão nós vamos ter simplesmente mais um conflito entre agências. Então, eu queria saber se isso foi discutido, ou seja, esse risco foi discutido por vocês, pelo ministro, pela Casa Civil, etc. Isso. Muito obrigado. Acho que é uma boa oportunidade para a gente, a sua pergunta é uma boa oportunidade para a gente esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto, me parece que que todas as demais questões que estão em discussão são diferentes dessa questão que a gente está tratando aqui. A gente está tratando aqui especificamente de concorrência e está tratando sobre uma ótica específica. Olha, é necessário, já que temos uma lei de proteção à concorrência, a gente tem um ferramental diferente para lidar com as plataformas digitais, dada a relevância econômica dessas plataformas na economia. A gente fez um processo, acredito eu, muito bem embasado, discussão com a sociedade, e nesse momento sequer enviamos um projeto de lei, ainda é importante que fique claro. Nós simplesmente fizemos uma recomendação para a sociedade de que o CAD receba poderes adicionais, que não seja criada nenhuma outra agência para lidar com esse tema, que esse poder de proteção da concorrência também não seja outorgado a outras agências, porque aí sim eu acho que a gente ia ter um problema de conflito de competências. Imagine vocês, por exemplo, se o CAD decide aplicar uma sanção por infração à ordem econômica a uma plataforma, ou entende que, na verdade, uma obrigação imposta a uma plataforma está prejudicando a concorrência, a gente acho que ia ser bem mais complicado. Então, acho que isso foi discutido, sim, com a sociedade no âmbito do Ministério da Fazenda, mas é importante dizer que as recomendações, nesse momento, são recomendações do Ministério da Fazenda. Isso foi discutido internamente no Ministério, com a sociedade, mas ainda não há uma posição de governo se isso vai ser encaminhado, se essas recomendações não vão ser simplesmente engavetadas, se elas não vão ser encaminhadas para o Congresso, simplesmente para que o Congresso tome as providências, eventualmente. Então, assim, não existe essa definição ainda. Mas a opinião do Ministério da Fazenda é de que
os serviços digitais vão ser cada vez mais, vão se expandir cada vez mais na economia. Essas plataformas digitais vão ser cada vez mais relevantes para a economia como um todo. E vai ser muito difícil separar esses serviços digitais do resto da economia. Eles vão se tornar uma ferramenta que vai ser utilizada por empresas dos mais diferentes setores. E que, portanto, o melhor jeito de tratar disso é através de uma legislação que não é setorial, que é o caso da legislação de proteção da concorrência, e por um órgão que também não é setorial, que é o CAD. Sobre a questão da ingerência política, o Ministério da Fazenda tem uma postura muito clara de defesa das instituições, respeito à lei, e defesa da independência dos diversos órgãos que compõem o Poder Executivo. Evidentemente, o fato de você ter uma nova agência ou uma agência já existente não cria mais ou menos proteção em relação à influência política. Algum nível de influência política deve existir, isso faz parte do sistema, é o Poder Executivo que tem a atribuição de indicar os diretores das agências e ao Congresso Nacional, ao Senado, mais especificamente, na maioria dos casos, aprovar esses nomes. Acredito que esse seja um bom sistema, um sistema que vem funcionando ao longo dos anos no Brasil e acredito que vai continuar funcionando no CAD, que é um órgão que tem prestado grandes serviços à sociedade brasileira, tem feito um trabalho extraordinário, reconhecido internacionalmente. Bom, acho que já agradecendo muitíssimo de nossa parte, acho que estamos todos com fome, mas ao mesmo tempo muito ansiosos para ver o que vai dar. Só fazer uma última pergunta, que eu acho que é a curiosidade de todos. O senhor comentou que não existe ainda um encaminhamento ou o que faremos com essa proposta, mas eu queria explorar um pouquinho mais, talvez, a sua futurologia. Tá? Podemos esperar algo para 2025? O que esperar? Eu achei que vinha uma pergunta sobre o ajuste fiscal. Essa está mais fácil. Pode perguntar também. Não temos data ainda, estamos numa discussão dentro do governo, a gente começa a pôr no papel nossas ideias. A gente fez um trabalho primeiro, assim, a gente já tinha isso no momento que a gente publicou o relatório de todas essas... O relatório ele é vago, ele é específico até um certo ponto e depois ele deixa propositalmente essas alternativas que eu mencionei aqui. A gente já está tendo essas discussões com outros órgãos do governo. Assim que a gente fechar o modelo, aí a gente vai poder responder a sua pergunta de quando a gente vai se mover. O que eu posso adiantar é o seguinte, e eu disse no seminário lá atrás que a gente gostaria de dar um passo atrás para depois se mover com segurança à frente. Então, a gente fez todo um processo de discussão com a sociedade, uma tomada de subsídios, um estudo muito amplo. A gente conversou com os reguladores e autoridades da concorrência de diversos países e a gente tem muita convicção no que a gente pôs no papel e a gente tem a intenção de se mover rapidamente naquela direção. Muito bem. Bom, quero agradecer, então, o secretário Marcos Pinto por ter vindo até aqui o nosso seminário. Queria pedir, então, a todos que se unissem a mim, agradecendo o secretário aqui.